Como ajudar a minha filha, o meu filho, na aprovação em medicina? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para o seu filho, para a sua filha, ser aprovado em medicina em menos de um ano. E agora, vou falar, geralmente os vídeos aqui, né? Eu falo muito com o candidato, com a candidata, do que fazer, como fazer. Mas esse vídeo aqui, eu vim gravar para mãe e para pais que acompanham filhos que querem fazer medicina. Por quê? Eu adoro falar com os pais. Eu tenho muitos pais que conversam comigo nessa vida, nessa luta, nessa jornada do filho que quer fazer medicina. E eu sou mãe. Então, vou falar aqui como mãe, vou falar como especialista e vou orientar aqui pais que conversam muito comigo com relação a isso. Por quê? Porque o vestibular, ele não é de uma pessoa, não é de um candidato. O vestibular é da família inteira. Então, se você tem um adolescente, uma adolescente aí que quer fazer medicina, toda a família será envolvida nesse processo. Ah, Débora, não é um adolescente, já é um adulto. Ainda assim, toda a família vai ser envolvida. Ah, não é um adolescente, é o meu esposo. Ainda assim, a família vai ser envolvida. É a minha esposa. Então, qual que é a ideia desse vídeo? É mostrar para você que está perto, como pai, como mãe, como responsável, como companheiro, como companheira, como amigo, amiga, que você pode sim colaborar com a aprovação desse candidato. Então, o meu objetivo aqui é lógico, que é falar de pai, né, com os pais, mas se você não é pai e mãe, mas é amigo, tenta adaptar esse vídeo para você, porque é um caminho, é um percurso, é um período de muita angústia, de muita dedicação, de frustrações para o candidato, e essa pessoa precisa ter alguém de confiança que entenda e que apoie. Tudo bem? Mas vamos lá, Débora, minha filha decidiu que quer fazer medicina, meu filho falou que quer fazer medicina, e agora, como que eu posso ajudá-los? Primeira coisa extremamente importante é entender a realidade do seu filho. Exatamente, olha só, não cobre mais do que você sente ou perceba que o seu filho pode dar, tá? Eu tenho que ter um certo cuidado. Eu brinco muito com os meus alunos o seguinte, tá? Ninguém morre de estudar, você dá conta, você é jovem. Só que é claro que a gente tem que pesar o que pode, o que não pode. Depois a gente acompanha tão de perto nossos alunos. Por quê? Porque não pode passar ali da conta. A gente tem que cobrar, tem que exigir, mas eu não posso passar da conta, porque todo mundo tem limite. Então, quando um candidato fala que ele quer fazer medicina, já está subentendido que ele sabe que ele vai ter que fazer um esforço gigante para passar em medicina. Por quê? Porque é o curso mais concorrido que nós temos nas nossas faculdades. Então, sem a menor sombra de dúvidas, o esforço será necessário. Então, você não precisa falar isso para o aluno. Olha, você tem que sentar e estudar. Você, em alguns casos, sim, né? A gente já fala. Mas já está subentendido essa necessidade. Né? O aluno vai ter que se dedicar, vai ter que sentar, vai ter que estudar e vai ter muita coisa para fazer. Então, o que essa pessoa precisa? Do apoio e de orientação. E qual que é a sua parte da orientação? Débora, eu não sei estudar matemática, química e física com os meus filhos. Não precisa. O que você precisa fazer e você pode fazer? O que é importante? O seu filho ou a sua filha, ele precisa saber o quê? Ele precisa sentar e executar um plano de estudos. É exatamente isso. Se você está aqui, você já está ajudando muito os seus filhos. Porque, olha só, o seu filho tem que ter um plano de estudos para ele sentar e estudar. Só que, às vezes, montar um plano, ele leva um tempo. Eu não sei se você que está aqui já construiu. Vamos pegar o exemplo da construção, né? Acho que todo mundo aqui já passou por uma construção, por uma reforma. Gente, aquele negócio não tem fim. Mas quando você pensa em construção, o primeiro passo de uma construção, de uma casa, de um edifício, é o projeto. E esse projeto leva tempo. Você faz o projeto, aprova ou não aprova, tem todo esse tempo de aprovar projeto em prefeitura, se pode, se não pode. Isso não demora? Para o vestibular de medicina é a mesma coisa. O aluno, eu quero medicina. Tá, mas tem um monte de coisas que eu preciso saber antes de decidir começar a estudar. Tá, eu quero medicina, vou começar a estudar matemática aqui. Tá, mas o que você vai estudar de matemática? Existe um projeto. Então, assim, o que o aluno vai estudar é o segundo passo. Vamos pensar no projeto? Você, como pai, como mãe, pode ajudar seu filho com um projeto. Por exemplo, com uma conversa clara e objetiva para vocês conseguirem informação.
Meu filho, minha filha, onde você quer fazer medicina? E aí pode-se esperar várias respostas, né? O aluno pode falar faculdade X, Y, Z. Ah, eu iria para tal, tal e tal. Ou o aluno fala, eu não sei o que você acha, você vai ter que orientar. Ah, eu vou para a primeira que eu consegui, eu vou para a mais fácil. Então, assim, existe uma série de possibilidades. O que você tem que orientar o seu filho é o seguinte, filho. Vestibular tem várias vertentes. Existem várias bancas. E nós vamos ter que focar em uma banca para você ter mais chance. Então, olha só, existe a banca da VUNESP, existem as bancas próprias de cada faculdade, existe o Enem. Então, a gente vai ter que pensar em qual é a sua faculdade, qual é a faculdade que você quer, porque de acordo com a faculdade que você quer, aí sim nós vamos começar a nos preparar. Muitos candidatos não têm a menor ideia do que a gente está falando, quando a gente fala de banca aqui. O que precisa ficar claro para você? Existem bancas e cada banca prioriza uma coisa. Então, o aluno preparado para a PUC não está preparado para a Santa Casa. O aluno preparado para o Einstein não está preparado para a FAMERP, para a Unifesp. Então, eu preciso saber, a primeira coisa, quais são as faculdades, porque a gente vai ver quais são as bancas. Se o seu filho quer fazer faculdade pública, é claro que eu sempre vou falar da VUNESP, porque é a minha especialidade. A VUNESP tem 5 faculdades públicas que o seu filho pode prestar, então ele tem 5 chances no ano. Coloque isso na cabeça dele, olha só. Se ele for fazer Enem, ele tem uma prova por ano. Se ele for fazer FUVEST, ele tem uma prova por ano. Se ele for fazer Unicamp, uma prova por ano. Se ele for fazer VUNESP, ele tem 5 provas no ano. Ele tem Unesp, ele tem Unifesp, ele tem FAMERP, ele tem FAMEMA e ele tem o EA. 5. Ele pode se preparar para 5 faculdades públicas ao mesmo tempo. Isso é muito importante você saber. Débora, meu filho vai fazer públicas e particulares. Aí você tem um campo, assim, um céu azul para explorar. A VUNESP prepara mais de 35 faculdades particulares. Santa Casa, Einstein, ABC, FMJ, FAMECA, FACISB, São Caetano, São Camilo. Gente, tem VUNESP no nosso país praticamente todo. Então, tem Nordeste, tem Sul, tem Brasília, tem faculdades de vários locais que a Banca VUNESP prepara medicina. Então, o que é importante você entender? O que o seu filho quer? Ah, ele quer pública ou quer particular? Vai fazer onde? Quer São Paulo ou quer sair de São Paulo? Quer uma prova que tem questões objetivas, somente questões objetivas? Ou quer uma prova que tem questões objetivas e dissertativas? Débora, eu posso escolher? Pode. Na Banca VUNESP, nós temos provas que só tem questões objetivas e redação. E também temos provas que têm questões objetivas, dissertativas e redação. Nós temos 3 níveis de dificuldade, nível 1, 2 e 3. Qual que é o perfil do seu filho? Ele é mais direto, ele é objetivo, ele é um leitor nato, ele gosta da leitura, se dá bem com interpretação, não se dá bem, ele funciona bem com pressão, não funciona bem com pressão. Tudo isso eu preciso saber antes de começar a estudar. Por quê? Quando eu começar a estudar, eu estudo de forma específica e direta. Então, olha só, eu quero fazer Santa Casa, eu consigo estudar só para Santa Casa. Então, eu sei o perfil, o tipo de prova, o tipo de questão, qual que é a matéria, qual o nível de dificuldade, qual características da prova. Aí sim, eu tenho chance de passar em menos de um ano. Ah, eu quero Einstein, a mesma coisa. Quero FAMERP, quero Unesp. Aí sim, você consegue um estudo direcionado. Então, antes de pensar em cronograma, antes de pensar no cursinho, primeira coisa, faz o levantamento. Quais são as provas que nós vamos prestar, meu filho? Eu escolhi 10 provas, ok, não é um problema, só que nós precisamos focar em 3 primeiro, o restante é consequência, tá bom? Não dá para focar em 10, gente. Vai pro mesmo que seja a mesma banca. É difícil. Beleza, eu vou focar nessas 3 provas aqui, então a gente vai trabalhar em cima disso. Qual é o nível de complexidade? Quais são as características dessa prova? Qual que é o critério de seleção da faculdade? Qual que é a banca que faz essa prova? Qual que é o perfil de aluno que a banca quer dentro dessa faculdade? Aí, depois que a gente souber tudo isso, a gente prepara um cronograma específico para o candidato estudar. Tudo bem? Então, olha só, eu quero te ajudar. Vou fazer isso. Se você veio aqui assistir esse vídeo, porque você é pai e mãe de candidatos que querem medicina. Então, deixa aqui nos comentários quais são as faculdades, né, que os seus filhos querem passar, querem prestar. E eu vou escrever aqui o nível de complexidade, se é nível 1, 2 ou 3, e vou deixar aqui um recadinho para você. A ideia é realmente ajudar de mãe para mãe, de mãe para pai. Então, coloca aqui, ó, meu filho vai prestar a faculdade X, Y, Z, né? Coloca o nome das faculdades, e aí eu vou orientar. Se for VUNESP,
Se não for VUNESP, Débora, eu não tenho como orientar porque eu não conheço. Se for VUNESP, coloca aqui que eu vou orientá-los. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado, curtido esse vídeo. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.